Olá pessoal, Yuri Bernardes da Agromercantil aqui mais uma vez com o Guilherme, nossa referência de consultoria do agro e de política e de tudo, né, Guilherme? A gente teve na semana passada um USDA. O que você comenta para a gente? O que chamou a sua atenção, Guilherme? Acho que mais chamou a atenção, Yuri, foi a movimentação em cima do milho, né? A gente viu aí cortes de estoque da safra passada, 25, 26, lembrando que termina agora dia 31 de agosto, e também das perspectivas de estoque da safra 26, 27, que começa efetivamente o ano safra dia 1 de setembro agora, né? E isso parte por uma questão de aumento das exportações. Então, Estados Unidos tem milho barato, né, e isso tem feito aí a movimentação de redução dos estoques e a gente viu um pouco mais das cotações se fortalecerem aí em função disso, né, Yuri? O preço do milho Santos, ele até deu uma melhorada também, a gente chegou a ver negócio na casa de 69,50. Não resolve o problema da exportação, né, mas é uma valorizada importante nos últimos dias. Isso vinha rodando na casa de 66, então é uma melhorada relevante, né? A gente tinha comentado sobre uma diferença, né, do que o USDA está trazendo com o que a Bolsa de Cereais está trazendo, né? Sim. O USDA ainda não arrumou, não trouxe para perto ainda, ficou igual, como que tá? Exato, e aí quando a gente olha para a Bolsa da Argentina, né, o que eles estão trazendo, nada são 70 milhões de toneladas, 70 milhões e meio de tonelada. Então, a pensar, quando começou a se falar da safra argentina, em 55, isso veio aumentando, o USDA ficou para trás, o USDA falava em 63, lá já estava em 68 e agora a gente tem 70 milhões de toneladas lá na Argentina que vão assediar os portos, né, vão querer exportar, afinal consome 17, 18 milhões de toneladas, né, então o milho argentino também deve ser um milho de oferta abundante e principalmente barato. É algo para a gente se atentar. Eles seguem na matriz de competitividade bem melhores que a gente, né? Sim, sim. Talvez, se continuar no ritmo que está, a gente pode até ver alguma coisa de importação, né? Perfeito. Nessa linha. Soja, o que você tem visto aí? O que chamou a sua atenção do USDA? Soja, no geral, entre ajuste de produtividade e área, temos a maior safra praticamente da história, né? 123 milhões de toneladas ali, com todas as dificuldades, né, Yuri, que o El Niño ele acaba trazendo para as Dakotas, mas a principal área dos Estados Unidos, né, vai muito bem, obrigado. Então é algo para a gente também pensar, né, o El Niño ele acaba trazendo para as Américas uma sinalização relativamente positiva. A gente tem em anos de El Niño, a gente sente aqui no Brasil uma diferença de preço, geralmente, né? E muita gente acha que se dá por um Chicago mais alto, mas não é necessariamente isso, né? Você podia explicar para a gente um pouquinho mais da relação do El Niño com a soja? Claro. É interessante notar que quando a gente olha para quando a gente teve El Niño forte, 2015, 16, 23, 24, estão associados a níveis de Chicago estáveis, né? Então a gente tem problemas na região equatorial, acaba afetando um pouco a região Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, né? Acaba afetando um pouco também da região dos Estados Unidos ali, mas no geral as Américas vão bem. Agora, quando a gente olha pelo outro lado, né, não agora, mas pelo que entre aspas é um parceiro do óleo de soja, que é o óleo de palma, esse sim é um cara afetado, por exemplo. E nesse momento, uma cultura perene, se colhe praticamente todo mês, né? Pico de colheita setembro e outubro, está chovendo na Malásia e na Indonésia, que são os maiores produtores, mas o que a gente pode esperar, Yuri, é um efeito prático de queda da produção do óleo de palma para o ano que vem, né? Já olhando para o segundo semestre, porque o efeito de um El Niño forte nessa região, ele tem um impacto muito grande, né? E aí que, bem comentado do seu lado, né, a gente pode não ver um efeito de alta tão expressivo no Chicago, mas sim uma relação um pouco maior, óleo de palma, óleo de soja, uma questão prêmio, esmagamento, né, indo mais por essa linha aí. Então o que a gente pode esperar num cenário como esse é a esmagadora do meio para o final do ano que vem, fazendo mais força para segurar e tendo que pagar um pouco mais, porque a exportação vai estar um pouquinho mais forte, porque o produto correlato está mais caro. Então a gente deve ver, né, o óleo subindo na relação no esmagamento por conta disso, e o comprador interno no segundo semestre tendo que fazer mais força do que geralmente faz para essa soja ficar aqui.
Possivelmente é um cenário que a gente pode ver, né? Em função dessa correlação alta que os óleos têm. Legal, e isso é um cenário positivo para preço, né, Sim. pro ano que vem, independente até do Chicago, né? Mesmo se o Chicago se mantiver de lado, você pode ver preços melhores no ano que vem, né? Perfeito. Legal. A gente tem visto, diferente das últimas vezes que a gente conversou, preços agora chegou no momento melhor, vamos pôr assim, de comercialização, Sim. né? A gente vê tanto para a próxima safra quanto para a safra atual, na soja, o prêmio se fortalecendo bastante, né? Perfeito. A gente vê os prêmios do ano que vem saindo de prêmios negativos no março, por exemplo, começando a ficar positivos, né? Perfeito. Isso tende a trazer um momento um pouco mais favorável para a comercialização, né? Então, cenário um pouco melhor nesse sentido, prêmios já saindo de negativos para zero. O prêmio imediato nem se fala, né? Nem se fala. A gente tem aí 30 e pouco milhões de toneladas de soja ainda no Brasil. Por aí. Por aí, e uma expectativa de esmagamento de uns 20 e poucos. Ainda tem pelo menos uns 20 para comprar na nossa ótica, né? Então, a gente deve ver o comprador interno brigando um pouco para manter essa soja, o que para o produtor é sempre muito bom. É um momento de poder puxar para trás um pouco de preço na soja que não foi tão favorável no primeiro semestre, né? Perfeito. Então, mais alguma coisa que você acha importante comentar, Guilhermão? Eu acho que vale comentar também o efeito prático do El Niño para o safrinha, né, Yuri? Eu acho que é algo para a gente monitorar, né? O El Niño e o safrinha não tem uma relação das mais saudáveis, né? Diferente da verão. Diferente da verão. Né? Uhum. Que machuca, mas não são as principais áreas produtoras, né? Para o safrinha a gente pode realmente ver impacto nas principais áreas produtoras, né? Então é algo para a gente deixar no radar e monitorar, porque olhando para o histórico, passado, né? Como eu mencionei, 23, 24, 15, 16, a gente teve efeito realmente negativo na produção do safrinha pelo efeito do El Niño aí. Então acho que é algo que vale monitorar também. Bacana. Isso, claro, né? Negativo para produtividade, quase sempre oportunidade de preço também para quem está fazendo, né? Perfeito. Mas vamos torcer para não ter uma quebra muito grande, Sem né? dúvida. Porque ganhar dinheiro porque teve quebra não é necessariamente o melhor dos mundos, né? Não é. Até porque uma das coisas que a gente estava conversando mais cedo, as margens das proteínas não estão bacanas, né? Exato. Então, como a gente depende de uma cadeia como um todo funcionando bem, se o seu comprador não vai bem, ele vai diminuindo o tamanho de matriz, ele vai lentamente, dentro do que ele pode, diminuindo o consumo dele, né? Exato. E isso não é positivo, né? Como um todo, a gente quer que a nossa cadeia sempre vai bem, né? Sempre uma conta equilibrada, né? Sim. Seria o melhor dos mundos, né? Margem boa para todos, né? Margem boa para todos, esse é o melhor dos mundos. Bom, mais alguma coisa, Guilherme? Acho que é isso de atualização, pessoal. Então, tá bom. Mais uma vez, o time agromercantil está à disposição. Qualquer dúvida, necessidade de trocar uma ideia, chegou a hora de negociar seu grão, procura o consultor que te atende. A gente está à disposição e ansioso para fazer parte do negócio com vocês.